Imagina só entrar numa sala de aula onde 34% dos professores relatam vivendo um estado de caos absoluto. E, não estamos falando de um dia ruim, sabe? Pois é um cenário crônico. Exato. Estamos falando de um cenário que dura o ano letivo inteiro. Cadeiras voando, gritaria, agressões verbais. E o professor ali é completamente isolado. E o mais louco é que isso não é ficção, nem há uma exclusividade do nosso sistema aqui no Brasil. Verdade. Isso está acontecendo no Japão, sabe? Uma das sociedades mais disciplinadas do mundo. E é exatamente esse o nosso ponto de partida para o mergulho profundo de hoje. É um dado assustador, né? Mas eu acho que ele revela uma fratura estrutural gigantesca na forma como o mundo enxerga a escola hoje. Com certeza. A gente tem essa mania de romantizar a ideia de que colocar dezenas de alunos no mesmo espaço físico é um ato mágico de inclusão, independentemente do nível de prontidão cognitiva ou de comportamento de cada um, sabe? Mas os dados mostram que, sem estrutura, isso vira um colapso total. E quando a gente cruza esse colapso com as nossas fontes de hoje, a coisa fica ainda mais cristalina. Hoje vamos analisar um relatório global detalhado chamado Abordagens Globais para a Prontidão do Aluno. Um material excelente, por sinal. Muito bom mesmo. Ele disseca as estratégias educacionais de 4 superpotências: Alemanha, Finlândia, Singapura e Japão. E nós vamos usar essas estratégias como uma lente para ler um segundo documento. Que é bem pesado, né? Muito. São notas de campo contundentes, datadas de 7 de maio de 2026. Elas relatam uma realidade de indisciplina extrema e, a falência do sistema escolar em que o professor deixou de ser educador para virar outra coisa. Exato. E a nossa missão com essa análise não é apontar o dedo ou julgar, mas extrair a mecânica da coisa, sabe? Queremos entender o que tem de mais positivo e funcional nessas nações e decupar como essas estruturas internacionais poderiam ser aplicadas para resgatar ambientes escolares de extrema disciplina. O foco é entender como devolver ao professor aquele direito básico, o direito fundamental de apenas ensinar. Certo, vamos desempacotar isso, porque o documento de notas que estamos analisando aponta que, na realidade das nossas escolas, os alunos chegam sem habilidades básicas. Sem base nenhuma. Exato, sem saber ler direito, sem entender que as atitudes deles têm consequências. Eles simplesmente caem de paraquedas na sala. E, tratar a presença na escola como um direito de aprovação incondicional, sem checar os pré-requisitos, é como colocar alguém para pilotar um avião comercial só porque a pessoa atingiu a idade mínima. Sem verificar se ela sabe ler o painel de instrumentos, né? Perfeito, é garantia de queda. Então, se a Alemanha e Singapura provam que avaliar o aluno na porta evita esse colapso, como isso funciona na prática? Bom, eles caem de paraquedas porque o sistema os empurra para dentro do avião, para usar a sua analogia. Mas os países de topo evitam isso, assumindo que a prontidão escolar não é um achismo do professor. É uma variável que precisa ser gerenciada cientificamente, sabe? E a Alemanha é bem rigorosa com isso, não é? A Alemanha é o exemplo mais robusto. Eles operam de forma puramente preventiva usando o que a gente pode chamar de um funil médico-pedagógico. Lá, a prontidão escolar é um marco de desenvolvimento que exige certificação do Estado. Espera, mas quem decide que a criança não está pronta aos 5 ou 6 anos de idade? Porque se deixarmos isso só na mão da intuição de um professor que já está super sobrecarregado, isso soa como uma receita perfeita para preconceito ou para uma exclusão injusta. Sim, mas esse é o ponto crucial. Não é o professor que decide isso sozinho. Existe uma série de exames de saúde e desenvolvimento rigorosos na Alemanha. Ah, entendi. São os chamados exames U, que vêm de Untersuchung. Vão do U1, logo depois do nascimento, até o U9. Mas o divisor de águas mesmo antes da escola obrigatória é o exame estatal RSU. É uma triagem super intensiva. E dura quanto tempo? Cerca de 60 minutos. E é conduzida por oficiais de saúde pública e enfermeiros pediátricos. Nossa, 60 minutos.
O que eles avaliam numa criança durante todo esse tempo? Eles vão muito além de só testar a visão e a audição, sabe? Eles aplicam testes padronizados para medir as habilidades precursoras. Tipo o quê, por exemplo? Tipo, eles podem pedir para a criança agrupar blocos por cores ou formas. Isso serve para ver se o cérebro dela já compreende a base da lógica matemática. Eles avaliam a coordenação motora fina também. Pedindo para desenhar? Exato. Pedem para desenhar formas específicas, justamente para saber se a criança tem tônus muscular suficiente para segurar um lápis. E, claro, avaliam o desenvolvimento da linguagem e a capacidade de seguir instruções mais complexas. Certo. Mas e se a criança não passa nesse crivo altamente técnico? O que acontece com ela? Ela é simplesmente mandada de volta para casa? De forma alguma. A genialidade do sistema alemão é que a triagem não é vista como punição ou um carimbo de falha, sabe? É um redirecionamento. Um redirecionamento. Isso. O Estado entende que pegar uma criança sem essas habilidades e jogar na sala de aula padrão seria cruel com ela. Geraria muita ansiedade e frustração, além de ser destrutivo para a dinâmica do resto da turma. Faz todo sentido. Então ela é encaminhada para instituições pré-escolares especializadas, os chamados Schulkindergärten ou Vorklassen. É tipo uma sala de espera estruturada. Perfeito. É um ambiente sem aquela pressão do currículo regular, totalmente focado em construir as habilidades motoras, cognitivas ou comportamentais que faltam. A criança só entra no ensino regular quando está com as ferramentas prontas. Entendi. E como Singapura lida com essa fronteira? Porque as nossas notas de campo mostram que, no cenário de indisciplina, a falta de uma triagem parecida faz com que alunos com déficits muito severos sejam integrados sem suporte nenhum. E isso vira o caos. É o que gera aquele colapso que a gente mencionou no início. Bom, Singapura tem uma abordagem incrivelmente pragmática, mas eles têm um cuidado enorme com a rotulagem precoce. Eles chamam essas dificuldades iniciais de necessidades de desenvolvimento, porque eles entendem que a infância é fluida, sabe? Uhum. Mas a fronteira deles é muito bem delimitada através de um programa de intervenção precoce, o IEP. A regra estrutural deles, e é importante notar que isso é política de Estado, é que cerca de 80% das crianças com necessidades de desenvolvimento vão para o ensino regular com adaptações. E os outros 20%? O que é fascinante aqui é que os 20% com déficits comportamentais, cognitivos ou severos não são forçados a ficar na mesma sala. Eles são direcionados para escolas de educação especial, financiadas pelo Estado. Escolas super equipadas, imagino. Altamente equipadas. E a sociedade não vê isso como locais de exclusão, mas sim como instituições de excelência e de suporte hiperespecializado. Nossa. Essa separação pragmática dialoga diretamente com as nossas notas de campo, porque a aplicação prática para um sistema em crise de indisciplina seria parar de empurrar o aluno despreparado direto para a linha de frente. Com certeza. A criação de setores adaptáveis e turmas de nivelamento super rigoroso, antes da integração total, evitaria que o professor virasse refém de alunos totalmente despreparados por convívio. É a lógica de que a integração só funciona quando a pessoa tem as ferramentas mínimas para sobreviver naquele ecossistema. Exatamente. Sem as ferramentas, a presença física é só uma métrica vazia, né? O aluno está na sala, mas não está na escola. Mas vamos avançar um pouco na linha do tempo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos lá. Se a Alemanha e Singapura provam que segurar o aluno na porta evita o colapso inicial, o que acontece com o aluno que já passou da porta, já está no sistema há anos e de repente começa a falhar? Esse é o grande gargalo. Pois é. As fontes mostram que a resposta tradicional, a reprovação, afeta 12,26% dos alunos globalmente. E pior, aumenta o risco de sofrer bullying em impressionantes 42%. É um número assustador. Gera muita revolta, gera evasão. Mas, por outro lado, espera aí. A solução é simplesmente dar um passe livre e aprovar todo mundo? A aprovação automática, sem que o aluno saiba o básico, não destrói o padrão da turma inteira? Como é que a gente sai dessa armadilha? Esse é, sem dúvida, o grande dilema da educação moderna, né?
Retenção punitiva de um lado versus promoção social cega do outro. E essas superpotências educacionais desconstroem esse medo, Como eles fazem isso? mostrando que a promoção não precisa ser uma falácia. Singapura e a Finlândia resolveram isso mudando a própria arquitetura do que significa avançar de ano, sabe? Vamos detalhar o modelo de Singapura primeiro, então. Pelo que eu vi nas fontes, eles aboliam aquela ideia antiga de nivelar todo mundo pela mesma régua de idade em absolutamente todas as matérias. Como é que funciona essa mecânica? Singapura percebeu que aquele macro-rastreamento tradicional criava um estigma social que era insuportável para os alunos. Sabe aquela coisa de colocar o aluno numa turma avançada ou numa turma de recuperação e deixar ele lá o dia inteiro? Sim, isso destrói a autoestima de qualquer um. Destrói mesmo. Então, eles criaram uma revolução chamada Full Subject Based Banding, o FSBB. Eles simplesmente aboliram o nivelamento por turma fechada e adotaram um micro-rastreamento por disciplina. Explica como isso se materializa na rotina de um adolescente lá, como ele navega por esse sistema no dia a dia. Imagina um aluno de 14 anos, tá? Ele tem uma aptidão fantástica para lógica, então ele faz aulas de matemática no nível avançado, que eles chamam de G3. E ele estuda junto com outros alunos de alto desempenho. Certo. Mas digamos que esse mesmo aluno tem uma defasagem severa em leitura e interpretação de texto. Na hora da aula de inglês, ele se levanta, vai para outra sala e faz o inglês no nível G1. Seria o nível mais básico. Isso. O nível focado na fundação do idioma, mais técnico. Então a escola se adapta milimetricamente à prontidão dele, tipo, em tempo real. Exato. Ele não reprova o ano inteiro só porque foi mal em inglês. Mas a escola também não empurra ele para ler Shakespeare se ele ainda tropeça no alfabeto. Pode, perfeito. E o mais importante aqui, o sistema exige um esforço real dele no nível em que ele consegue operar. Isso resgata a cultura do mérito e do esforço de uma forma muito saudável, sabe? Sem o estigma. Sem o estigma de ser o aluno reprovado. E também acabando com a ilusão da aprovação automática, de que o conhecimento cai do céu sem nenhum esforço. Nossa, faz muito sentido. Mas e a Finlândia? Porque a promoção lá é praticamente automática, né? Eles culturalmente meio que proíbem reter o aluno. E, historicamente, eles lideram os índices do PISA. Lideram mesmo. Então, como eles não colapsam o sistema, passando alunos com defasagem grave para o professor do ano seguinte? Porque a promoção automática finlandesa vem atrelada a um maquinário de suporte financeiro e humano que a maioria dos países ignora. Os dados da OCDE nas nossas fontes trazem um número bem revelador. Pode falar. O índice de suporte dos professores de matemática na Finlândia é de 0,16 positivo, enquanto que em países que praticam a retenção tradicional, a reprovação, esse índice cai para 0,10 negativo. Certo, mas traduzindo esses índices para o chão da sala de aula, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, quando o aluno finlandês apresenta defasagem e mesmo assim avança de ano com os colegas, ele ativa instantaneamente um protocolo institucional chamado de suporte intensivo ou suporte especial. Ah, então ele não avança sozinho. Não, de jeito nenhum. Se conectarmos isso ao panorama geral, ele avança para não sofrer o trauma social da retenção, mas uma rede inteira de professores de educação especial e assistentes entra em ação. Eles podem retirar o aluno da sala em horários específicos ou, o que é mais comum, o professor de apoio senta do lado dele, lá dentro da sala de aula regular. A lacuna de aprendizado é fechada ali, em tempo real. Sabe, quem está escutando a gente agora, especialmente na nossa realidade de indisciplina extrema, lidando com turmas superlotadas, deve estar pensando: ah, legal, a Finlândia tem dinheiro para colocar 2 professores e um psicólogo dentro de cada sala. Mas como isso me ajuda no meu cenário de caos e escassez? É uma frustração super válida. Sim. Mas acho que a questão aqui não é simplesmente copiar o orçamento europeu, e sim copiar a lógica estrutural da coisa. A lógica de que exigir esforço do aluno tem que vir acompanhado de uma rede de apoio. O professor generalista não pode ser o único responsável por tapar os buracos de 3, 4 anos anteriores. Essa é a grande lição. A infraestrutura financeira pode ser diferente, claro, mas a diretriz de não deixar o professor resolver o déficit acumulado sozinho é o que impede a falência sistêmica.
E isso nos leva direto para o cenário mais agudo das nossas notas. Quando todo esse déficit de aprendizado não é só uma nota baixa no boletim, mas evolui para um caos absoluto. O colapso total. Explosão de indisciplina, agressão e a integridade do ecossistema da escola inteira desmorona. Como tirar esse peso esmagador das costas do professor? Porque o que vimos lá na introdução sobre o Japão é a materialização desse pesadelo, né? É o pesadelo de qualquer educador. E as fontes usam o Japão para ilustrar justamente o custo psicológico desse isolamento. O fenômeno Gakkyu Hokai, que é o colapso da sala de aula, acontece quando um pequeno grupo de alunos desregulados toma o controle do ambiente. E o professor perde completamente a autoridade. Completamente. E como a gente viu, 34% dos educadores lá relatam que isso dura o ano todo. Mas o porquê disso acontecer no Japão é que é o ponto fascinante da análise. Eu fiquei muito curiosa com isso. Por que um professor japonês, inserido numa cultura tão regrada e tradicional, deixa o nível de indisciplina chegar a esse ponto? Por causa do peso cultural do wa, sabe? O conceito de harmonia do grupo. Remover um aluno desordeiro da sala de aula é visto pela sociedade e pelos pais como uma falha pessoal enorme do professor. Nossa, que peso! Sim, significa que ele, como indivíduo, não foi capaz de manter a harmonia. Então o que ele faz? Ele sofre em silêncio, ele tenta resolver o caos sozinho, fecha a porta da sala e esconde o problema da direção por pura vergonha. É a definição máxima de isolamento profissional. Meu Deus, e qual foi a solução que eles começaram a encontrar para estancar essa sangria lá no Japão? O fim do segredo. Eles descobriram que a ordem retorna muito mais rápido quando professores quebram esse isolamento. Eles começaram a abrir as portas das salas para a observação constante de colegas mais experientes. Criando uma rede interna. Isso. Eles criaram uma cultura de camaradagem e vulnerabilidade, onde pedir ajuda deixou de ser visto como fracasso. E, além disso, introduziram a figura do coordenador de necessidades educacionais especiais. Ainda é um sistema com falhas lá, muita gente acumula funções, mas mostra uma virada de chave muito clara. O professor japonês está deixando de ser uma ilha isolada. Exato, deixando de ser uma ilha. É a constatação pura e simples de que a complexidade do comportamento humano atual não cabe mais na figura de um único adulto dentro de uma sala fechada. Nem um pouco. E eu imagino que a Finlândia tenha levado essa desativação da ilha a um patamar bem mais avançado, né? Com certeza. Na Finlândia, eles desativam o modo professor solitário por design do sistema. Se um aluno demonstra indisciplina severa, a responsabilidade de resolver isso não é exclusiva de quem está ensinando a matéria de física ou história, sabe? Imediatamente, eles ativam uma equipe multidisciplinar. Composta por quem, geralmente? Professores de educação especial, psicólogos, assistentes sociais e até enfermeiros escolares. Tá, mas como eles dividem essa carga na prática, no calor de uma crise na sala? O professor generalista ajusta apenas a pedagogia, a forma de entregar o conteúdo. Ele não para a aula para dar sermão. A equipe multidisciplinar é quem lida com o trauma, o comportamento e a ansiedade do aluno, através de discussões educacionais disciplinares. Entendi, eles vão na raiz. Sim, o foco é investigar a causa raiz do comportamento e trabalhar a reparação proativa com o aluno. Eles separam fisicamente o problema disciplinar do problema acadêmico. Eles dividem a carga para não quebrar o professor. Brilhante. Agora, conhecendo Singapura, com aquela visão ultra pragmática que a gente viu no nivelamento, eu imagino que a abordagem deles para a indisciplina extrema seja bem mais contundente. Muito mais contundente. Eles não brincam em serviço. Singapura utiliza uma dupla camada de proteção para o ecossistema escolar. A primeira camada é de suporte e desescalada, bem focada na prevenção. Parecido com a Finlândia. Até certo ponto. Eles colocam educadores aliados de suporte comportamental e de aprendizagem dentro das escolas principais. Esses profissionais ficam lá para acalmar os alunos com necessidades mais leves e intervir antes que a crise estoure, sabe? Certo, mas se a crise estourar e cruzar a linha para ofensas graves? Aí entra a segunda camada, e ela é implacável. O que acontece quando um aluno cruza essa linha lá em Singapura? Entra a tolerância zero.
e é institucionalizada. O Estado assume integralmente o peso da disciplina. O Ministério da Educação determinou que, até 2027, todas as escolas devem adotar protocolos estritos e totalmente padronizados. Estamos falando de detenções sérias, suspensões prolongadas. E em casos extremos? Em casos de recalcitrância extrema, vandalismo pesado ou agressão, a lei lá autoriza o uso de punição corporal, o uso da vara de ratã para meninos mais velhos, que é aplicado pela direção da escola. Nossa! Espera um pouco. Punição física aplicada pelo Estado dentro da escola? Isso é um choque cultural gigantesco para a nossa realidade. Totalmente. Levanta inúmeros debates éticos. É super importante deixar claro para quem está acompanhando a nossa investigação que não estamos aqui para defender nem para repudiar o mérito moral da punição física. O nosso papel é olhar de forma imparcial para o que as fontes trazem. Exatamente. A gente não está advogando pelo método. O que estamos extraindo do relatório é o princípio mecânico da coisa. Em Singapura, o limite de respeito ao ambiente escolar é inegociável. A responsabilidade de aplicar a consequência final, seja ela qual for, e de lidar com a desordem extrema é da instituição, sempre amparada pelo Estado. Ou seja, nunca é um fardo emocional largado para o professor de química tentar resolver no grito no meio da aula. Nunca. O professor nunca é o vilão da história. Então, o que tudo isso significa para as nossas notas de campo? É como tentar operar um pronto-socorro onde o cirurgião também é o segurança da porta, o assistente social e o psicólogo da família que está em choque na recepção. O sistema entra em colapso não porque o cirurgião é ruim, mas porque as fronteiras das funções simplesmente desapareceram. Excelente analogia. É exatamente isso. O que as fontes nos mostram é que a Finlândia resolve isso trazendo uma equipe completa para o pronto-socorro, com seguranças e assistentes. E Singapura resolve isso construindo um protocolo inquebrável na porta do hospital, trazendo isso para o cenário devastador de indisciplina extrema do nosso sistema, que está lá nas notas do dia 7, a aplicação prática é muito clara. Sim, muito clara. Precisamos tirar a responsabilidade disciplinar exclusiva dos ombros do professor e transferir isso para protocolos institucionais inquebráveis e equipes de apoio multidisciplinar. Perfeitamente sintetizado. O professor precisa, com urgência, recuperar o direito de exercer a sua especialidade, que é a docência. O manejo da desregulação comportamental crônica e o déficit cognitivo severo tem que ser responsabilidade da infraestrutura do sistema como um todo. Amarrando a nossa investigação de hoje, eu acho que fica bem evidente, através de todas essas práticas globais, que a verdadeira excelência educacional não significa viver numa utopia onde todos os alunos são perfeitos e chegam prontinhos para aprender. A excelência real é possuir uma arquitetura sistêmica robusta, preparada para lidar de forma estrutural com aqueles alunos que não estão prontos. Sem dúvida. Ter a estrutura prévia é a verdadeira rede de segurança. Exato. Nós vimos que a triagem precoce e as salas de espera terapêuticas lá da Alemanha evitam o trauma daquela integração irresponsável. Vimos que o nivelamento cirúrgico por matéria de Singapura acaba com a ilusão da aprovação cega, exigindo esforço na medida da capacidade real de cada aluno. E sem estigmatizar, né? Isso. E vimos que essa distribuição pesada da carga disciplinar, seja pelo suporte gigante das equipes finlandesas ou por essa tolerância zero sistêmica de Singapura, é o único caminho para evitar o colapso interno. O professor só pode voltar a ser professor quando o sistema funciona como sistema. E isso levanta uma questão fascinante e bem disruptiva para o futuro de quem está ouvindo a gente. Se as maiores potências educacionais do mundo já assumem e provam por dados que uma sala de aula fechada, gerida por um único professor solitário, não é suficiente para lidar com a vasta complexidade do comportamento humano moderno, fica a pergunta, né? Será que o verdadeiro salto na educação não está apenas em ficar mudando o currículo e a apostila? Será que não chegou a hora de implodirmos e redesenharmos o próprio conceito físico e estrutural do que a gente ainda insiste em chamar de sala de aula? Uma reflexão pesada extremamente necessária para fechar.
Porque enquanto continuarmos colocando pessoas em cabines de avião e exigindo que o piloto as ensine a ler os instrumentos no meio de uma turbulência, a ilusão da educação automática vai continuar resultando em quedas diárias. Continuem questionando as estruturas ao seu redor e buscando a raiz de como as coisas funcionam. Até a nossa próxima investigação.